Oi, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar da sua palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela gera em nós mudança. Quando nós damos credibilidade a palavra ela gera em nós mudança. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta conosco. E quando nós estamos no erro, ela denuncia o erro, ela denuncia o pecado. E é por isso que ela gera em nós mudança, ela nos dá essa oportunidade de mudança. Glória a Deus. É por isso que a pessoa, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ele muda. Ele muda as suas atitudes. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Quando você conhece a palavra de Deus, a própria palavra, ela gera em você mudança de atitude. Amém, querido? Que Deus lhe abençoe. Eu quero compartilhar com você no livro de 2 Reis, no capítulo 20, tem uma palavra de Deus para o teu coração, porque ele já falou ao meu coração e eu sei que ele vai falar ao teu coração. Amém? Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Cada vez que eu lembro desse texto, ele falou muito ao meu coração, da sinceridade de Ezequias. Quem era Ezequias? Era o rei de Judá. A Bíblia diz que ele foi um rei que ele colocou ali, glória seja dado o nome de Jesus. Ele colocou a sua vida no altar de Deus. Ele limpou todo o altar, ele limpou o templo, ele fez uma vasculhação ali e derrubou os altares de idolatria. Até a serpente que foi levantada no deserto, havia ainda a imagem daquela serpente. E ele fez assim uma limpeza geral. E a Bíblia diz que ele se chegou para Deus de tal maneira que nenhum outro, aleluia, teve essa atitude. O que eu acho lindo em Ezequias é que ele recebe uma sentença, ele adoeceu, ele estava doente. Ele não recebeu essa sentença porque simplesmente ele errou, ele não estava errado. E isso deixa bem claro para nós meditar que o fato de sermos fiel a Deus isso não significa dizer que nós não vamos enfrentar as dificuldades e as adversidades da vida. Mas nós temos que receber essas adversidades e ter sabedoria para lidar com elas. Ezequias recebeu do Senhor a sentença de morte. E a sentença era real, real. Olha o comportamento de Ezequias. Ele tinha crédito diante de Deus. Glória a Deus. E quando a sentença chegou, Ezequias não se descabelou, ele não arrancou, ele não rasgou as suas vestes, mas ele teve uma atitude. Ele falou para o Senhor, e o que Ezequias falou era muito sincero. Aleluia. Ezequias não estava falando de algo que ele não tinha feito. Ele estava falando de algo que ele fez. Glória a Deus. Ele colocou diante do Senhor, ele trouxe na memória do Senhor. Não é que Deus havia esquecido. Claro, Deus não é que nem nós que esquece. Deus não tem uma memória falha. Deus, ele sabe tudo, ele vê tudo. Nada apaga da memória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E ele diz aqui o Senhor: Ah, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti, em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia. Primeiro, a Bíblia diz que o Senhor ele não resiste um coração quebrantado, um coração sincero. E Ezequias foi muito sincero na sua oração, porque não é o orar muito, não é uma oração estendida que vai tocar Deus. É a forma de orar. Aleluia! É a sinceridade das tuas palavras, é a sinceridade das minhas palavras. É você falar aquilo que realmente é sincero diante do Senhor. O que é uma oração? A oração é um diálogo da alma com Deus. E o que é a alma? É a parte mortal, é a parte que sente dor, é a parte que se emociona, é a parte que sofre. E Ezequias, ele orou com a alma. Pode ver que, aleluia, ele foi sincero, porque Ezequias, ele colocou as coisas tudo, ele serviu a Deus com sinceridade. Ele limpou as idolatrias, que é a coisa que Deus não suporta é idolatria. Ele limpou tudo. Ele deixou a casa do Senhor limpa da idolatria. E ele colocou o coração sincero diante do Senhor. Pode ver que ele diz aqui que ele serviu a Deus com um coração sincero e perfeito. Por quê? Porque aquilo ali que Ezequias estava falando para o Senhor era verdadeiro. Aleluia. Porque o que Deus quer da oração, que nós, na oração, é que sejamos sinceros, que não sejamos hipócritas, que não fazemos aquela oração simplesmente para se mostrar, mas uma oração que vem da alma, que rasga a alma. Aleluia. A própria palavra do Senhor diz: rasga o seu coração e não as vestes. Quando nós rasgamos o coração para Deus com sinceridade, Deus ele não lembra do publicano e do fariseu e o publicano. O fariseu dizia: Ah, Senhor, ainda bem que eu não sou que nem esse publicano pecador. Eu pago os dízimos, eu dou esmola. Quer dizer, ali era uma oração hipócrita, uma oração que não agradou a Deus. O próprio Jesus, ele recusou aquela oração. Mas ele atentou para a oração do publicano. Por quê? O que era que dizia a oração do publicano? Ele não tinha coragem nem de olhar para o céu, mas dizia: Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Glória a Deus. Porque quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus e reconhecemos que Deus é soberano, aleluia, que ele faz não conforme a nossa vontade, mas a vontade dele, quando nós nos rendemos à vontade do Senhor e temos uma oração sincera diante de Deus, Deus nos ouve, louvado seja o nome do Senhor. E olha o que Deus manda dizer para Ezequiel, antes do profeta, aleluia, terminar de sair, quando o profeta ainda estava no pátio do palácio, Deus manda o profeta de volta. Oh, glória a Deus. A nossa oração, ela muda o rumo da história. Ela muda a sentença. A nossa oração, ela muda a sentença. Observa que Mardoqueu estava para ser enforcado. Havia uma sentença de morte para Mardoqueu. A grilhotina já estava armada para decepar o pescoço de Mardoqueu. Mas aleluia, tinha uma mulher orando no palácio. Oh, glória a Deus. Tinha uma mulher de joelho prostrado, orando e jejuando pelo seu povo. Deus muda a história através da oração. E a Bíblia diz que quando Ezequias faz essa oração ao Senhor, quando ele, aleluia, chora ao Senhor e diz para o Senhor que foi sincero, Ezequias estava falando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, ele estava no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz Ezequias, chefe do meu povo.
Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Esse é o Deus de misericórdia, Deus de amor. A Bíblia diz que Deus não confunde aqueles que confiam nele. Que nós tenhamos atitude, amados. Atitudes de humildade. Atitudes de oração. Que possamos... Licença, desculpa. Eu me emociono. Falar da palavra do Senhor, eu fico com emoção à flor da pele. De falar de um Deus tão lindo e tão perfeito. Que Ele ouve as nossas orações, que Ele se compadece das nossas situações difíceis. A Bíblia diz que Ele não nos prova além do que podemos suportar, porque Ele é um Deus justo. É um Deus de amor. Nós só precisamos nos render ao Senhor, reconhecer a sua grandeza e que Ele é um Deus longânimo. Aí diz aqui mais: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei os teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria, livrarei a ti a cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi sincero diante do Senhor. Davi, ele foi um rei que ele nunca se dobrou a outro deus. Ele não gostava da idolatria. Ele não fez altar para Deus nenhum. Ele era sincero em servir a Deus de verdade. Era o único Deus que ele se prostrava, era unicamente Deus. Ele não desviou o coração para a idolatria. Ele não aceitava a idolatria. Olha a memória que Deus tem de Davi. Oh, glória. Amado, desculpa, mas eu não consigo falar das grandezas do Senhor sem me emocionar. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que tinha um coração sincero, que serviu a Deus com um coração sincero. E ele diz: por amor de mim, por amor a Davi, eu vou acrescentar os teus dias e vou te livrar do rei da Síria. Mandou-lhe o que aconteceu com o rei da Síria? O rei da Síria cercou a cidade e mandou um recado dizendo que ia destruir a cidade. E Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias, o que foi que ele fez com essa atitude? Ezequias, ele era um rei inteligente. Pena que nos últimos dias ele se embaraçou aí, mas a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, ele foi na casa do Senhor, colocou ali uma carta que o rei da Síria ameaçava ele, dizendo que ia destruir a cidade. E ele dizia mais, olha, a cidade que eu destruí, todas as cidades que eu destruí tinham deuses, e nenhum impediu de eu destruir. Mas o que o rei da Síria, o que ele não sabia, o rei Senaqueribe, o que ele não sabia é que o Deus de Ezequias era diferente dos deuses que ele havia destruído a cidade. E o rei Ezequias, ele sabia que não tinha como ele vencer aquele rei, porque ele era um rei forte, realmente. Ezequiel não tinha condição de vencer, mas ele foi, aleluia! Quando nós não podemos vencer algo, amados, colocamos nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nós não temos condição de fazer, Deus faz por nós. Deus só não faz por nós aquilo que nós podemos fazer, que ele nos deu capacidade. E a Bíblia diz que ele colocou ali
entrou na casa do Senhor, colocou aquela carta diante do Senhor, era uma carta desaforada, e colocou diante do Senhor. O Senhor manda o profeta Isaías dizer para ele que aquele rei ia voltar. Do jeito que ele veio, ele ia voltar para a terra dele. E a Bíblia diz que de noite Deus enviou um anjo, um anjo. Glória a Deus. Observa o Deus forte que tu serve. Aleluia, Deus forte que nós servimos. Assim, Deus ama a sinceridade. Deus ama um coração sincero. E a Bíblia diz que ele mandou um anjo só e matou 185.000 soldados de uma vez só. E o rei de Senaqueribe voltou e não destruiu Judá. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus, aleluia, que peleja por nós. Ele disse para o rei Josafá. Josafá estava angustiado, chorando, porque o inimigo tinha cercado. E o Senhor disse, Josafá, essa peleja não é tua. Não precisa tu ficar aflito. Coloca o povo para louvar. Oh, glória a Deus. Coloca o povo para louvar. Porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Sou eu que vou ganhar essa guerra. Aleluia. E Josafá colocou o povo para louvar. Enquanto ele estava louvando, Deus estava vencendo a guerra por Josafá. Esse é o Deus que nós servimos. Que não precisa você afligir a sua alma e nem o seu coração, mas que você coloque diante de Deus. Ainda que com o coração aflito, como diz Isaías, ele não saiu rasgando os quatro ventos, dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer. O Senhor mandou dizer que eu vou morrer. Não, ele colocou o rosto na parede. Eita, na machuidade. Ele colocou o rosto na parede. Aleluia, orou o Senhor. E disse, Senhor, é como se o rei Ezequias dissesse para o Senhor, Senhor, eu vou falar tudo que está dentro do meu coração, porque o que está dentro do meu coração é sincero. Lembra que eu fui sincero diante de ti? Tudo que eu fiz foi de coração sincero. Tudo que eu fiz foi com retidão. E o Senhor diz, volta. Volta, Isaías. Volta e vai dizer para o rei do meu povo, aleluia, que por amor a mim, por amor a Davi, eu vou acrescentar os seus dias de vida. Será que nós temos condição de lembrar o Senhor que fomos reto diante dele? Que colocou a sua vida. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a tua aflição, oh, aleluia. Eu não sei o que tu tens, o que tem afligido o teu coração, a tua alma. Eu não sei o que tu tem perdido sono, qual é o problema que tem te feito perder sono, eu não sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele está em todo lugar. Ele tem visto as tuas lágrimas, como viu a do rei Ezequias. Aleluia. Aí ele vai te dar uma saída. Aleluia, para esse problema. Ele vai te dar uma saída para esse problema. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ele mandou o profeta, aleluia, Isaías, na casa do rei. Glória a Deus, eu creio. O Senhor tem, aleluia, serve em todo lugar. Glória a Deus. E eu creio que ele vai enviar um servo, aleluia, para orar por ti. E o Senhor vai te dar vitória no nome de Jesus. Amém, querido? Que você fique com essa palavra, coloque ela no teu coração, que as diversidades, elas são inevitáveis na nossa vida. As adversidades, elas são inevitáveis. Aleluia. E muitas vezes ela vem para nos provar. Muitas vezes ela vem como sentença de morte. Mas saiba, o Deus que tem o poder da morte e da vida, ele está atento ao teu clamor. E se tu clamar com sinceridade, ele vai te ouvir. Lembra da mulher, aleluia, que foi atrás do Senhor, porque a sua filha
estava endemoniada, aquela mulher, ela foi perseverante, ela foi humilde. E o Senhor disse: Olha, eu não vim aqui senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela perseverou. E quando o Senhor disse para ela: Olha, não é bom lançar os pão dos filhinhos aos cachorrinhos, sabe o que foi que ela fez? Ela adorou. Aleluia. Muitas vezes é obrigado nos humilharmos. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo ele vos exaltará. Então, quando nós humilhamos, quando nós reconhecemos nosso estado de pequenez, Deus se agrada e Deus ele tem prazer de nos atender. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Que você fique com essa palavra, que essa palavra sirva de ânimo para você caminhar mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe.